Hoje vamos ler então o Príncipe Mendigo de Mark Twain. Então lá. The whole journey was made without an adventure of importance, but it ended with one. About 10 o'clock on the night of the 19th of February, they stepped upon London Bridge. In the midst of a writhing, struggling jam of howling and hurrying people, whose beard jolly faces stood out strongly in the glare from manifold torches, and at that instant the king head of some former Duke of or grandee tumbled down between them, striking hand on the elbow, then bounding off among the hurrying confusion of feet. So evanescent and unsavable men's work in this world. The late good king is but 3 weeks dead and 3 days in his grave, and is already the adornments which he took such pains to select from prominent people for his noble bridge fallen. A citizen stumbled over their head and drove his own head into the back of somebody in front of him, who turned and knocked down the first person that came handy, and was promptly led out himself by the person's friend. It was right time for a free fight, for the festivities of the morrow, Coronation Day, were already beginning. Everybody was full of strong drink and patriotism. Within 5 minutes, the three fights was occupied a good deal of ground. Within 10 or 12, it covered an acre or so, and was become a riot. By this time, Hendon and the king were hopelessly separated from each other and lost in the rush and turmoil of the roaring masses of humanity. And so we leave them. Tom's progress. Whilst the true king wandered about land poorly clad, poorly fed, cuffed, and derided by tramps one while, hiding with thieves and murderers in the jail, and now then called idiot and impostor all impartially, the mock king, Tom Canty enjoyed quite a different experience. When we saw him last, royalty was just beginning to have a bright side for him. This bright side went on brightening more and more every day. In a very little while it was almost all sunshine and delightfulness. He lost his fears, his misgiving faded out and died, his embarrassment departed and gave place to an easy and confident bearing. He worked and the whipping boy mind to ever increasing profit. He ordered Lady Elizabeth and my Lady Jane Grey into his presence when he wanted to play or talk, and dismissed them when he was done with them, with the air of one familiarly accustomed to such performances. It no longer confused him to have these lofty personages kiss his hand at parting. He came to enjoy being conducted to bed in state at night, and dressed with intricate and solemn ceremony in the morning. It came to be a proud pleasure to march to dinner, attended by a glittering procession of officers of state and gentlemen at arms, and so much, indeed, that he doubled his guard of gentlemen at arms, and made them 100. He liked to hear the bugles sounding down the long corridors, the distant voice responding, "Way for the king!" He even learned to enjoy sitting in throne, state, and council, and seeming to be something more than the Lord's protective mouthpiece. He liked to receive great ambassadors and their gorgeous trains, and listen to the affectionate messages they brought from the illustrious monarchs who called him brother. Oh, happy Tom Canty, late of awful card. A jornada inteira foi feita sem aventuras de importância, mas acabou com mais ou menos 10 horas da noite do dia 19 de fevereiro. Eles pisaram na ponte de Londres, no meio de uma writing
de uma contorcente e lutante jam, geleia, de pessoas uivando e falando vivas e vivando. O que dos quais Bia Jolly, cabeça alegre de cerveja, de um velho duque ou outro grande, caiu entre eles, batendo em Random no cotovelo. E and then bounding e saltitando entre a confusão de pés. Tão evanescent, tão evanescente e instável são os trabalhos do homem neste mundo. O último rei está 3 semanas morto e 3 dias em seu caixão, e ainda os adornos que ele tomou dor de selecionar para as pessoas proeminentes da sua ponte nobre agora estão caindo. Um cidadão bateu a cabeça e foi de cabeça nas costas de outra pessoa na frente dele, que se virou e derrubou a primeira pessoa que apareceu, e foi prontamente derrubado pelo amigo dessa pessoa. Era o momento certo para uma luta livre, pois as festividades do dia seguinte, dia de coroação, já estava começando. Todo mundo estava cheio de bebida forte e patriotismo. Em 5 minutos, 5 minutos, a luta livre estava ocupando um bom espaço. Dentro de 10 ou 12, cobriu um acre de cerca, um acre, mais ou menos, e começou e se tornou um motim. E por esse tempo, Random e o rei estavam irremediavelmente separados um do outro e perdidos na agitação das massas gritantes da humanidade. E assim nós os deixamos. Enquanto o verdadeiro rei andava pobremente vestido, andava pela terra pobremente vestido, alimentado, com as mãos presas, cuffed, algemado e derided. Significa ridicularizado por vagabundos de tempo em tempo, herding days, andando com ladrões e assassinos, uma cadeia ou outra, e chamado de idiota impostor por todos imparcialmente. O rei de mentira, Tom Kent, enjoyed, provável, se alegrava numa experiência bem diferente. Quando ele viu quando nós o vimos por última vez, realeza era só o começo. De um lado começou, o Just Speaking estava acabando de começar a ter um lado bom, brilhante para ele. Esse lado brilhante foi iluminado cada vez mais, cada dia. Em pouco tempo já era quase um raio de sol e alegria. Ele perdeu seus medos, suas dúvidas desapareceram e morreram. Seus embaraços foram embora e deram lugar a um suportamento, uma confiança fácil e confiante. Ele trabalhou com o garoto Weapon Boy
Ele trabalhou com o menino do chicote com um lucro cada vez maior. Ele ordenou a Lady Elizabeth e Lady Jane na sua presença quando ele queria falar ou brincar ou falar, e despedir elas quando eles tinham acabado, com o ar de uma familiaridade acostumada a tais performances. Não o confundia mais ter essas personagens lofty, essas personagens elevadas, beijarem sua mão quando saíam. Ele veio se ele começou a se alegrar a ser conduzido à cama no estado de noite e ser vestido com cerimônia solene intricada na manhã. Começou a ser... Ele se tornou orgulhoso começou a ser um prazer orgulhoso de marchar para para a janta, atendido por uma procissão brilhante de oficiais de Estado e homens de armas. Tanto que, na verdade, ele dobrou a sua guarda de homens de armas e fez eles 100. Ele gostava de ouvir o som dos bugles, das cornetas pelos longos corredores e as vozes distantes respondendo: caminho para o rei. Ele até aprendeu a gostar de sentar no estado com trono no conselho e parecer ser algo mais que o mouthpiece, que a embocadura do norte protetor. Ele gostava de receber grandes embaixadores e seus trens grandes e escutar as mensagens afeiçoadas que eles traziam de monarcas ilustres que o chamavam de irmão. Quão feliz Tom Kent, late, atrasado de Awful Court.